Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aqui sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo nessa segunda-feira enfrenta o Vasco da Gama, né? Pela semifinal do Campeonato Carioca, né? Já valendo vaga na final, são 2 jogos ida e volta. Mas os 2 jogos vão ser no Maracanã. É aquilo, Flamengo terminou a Taça Guanabara na 3ª colocação, né? O Vasco em 2º. E o Fluminense foi campeão, né? Em cima do Flamengo. E ao final da 11ª rodada do Carioca, da Taça Guanabara, quer dizer... Vasco ganhou o jogo e ficou na 2ª colocação. Sendo assim, Flamengo e Vasco vão se enfrentar, com o Vasco sendo... Ele vai ter o empate como critério de desempate, vamos dizer assim, né? Então o Vasco, se ele empatar os 2 jogos no Maracanã da semifinal, ele consegue avançar para a final. Então o Vasco tem essa vantagem, né? Se conseguir empatar os 2 jogos, o Vasco ele avança para a final. Então o Flamengo só se classifica ganhando os jogos, né? Então, para ver o estado que o Flamengo chegou, né? Há 2 rodadas antes de terminar a Taça Guanabara, o Flamengo poderia ser campeão. Terminou, depois de 2 rodadas, em 3º lugar. E agora o Vasco tem essa parte do empate como vantagem, né? Será que só o título carioca salva o Vitor Pereira no Flamengo? O que é mais importante para o Flamengo nesse início de temporada? Desempenho ou resultado, né? Então vamos embora para mais um vídeo aí. Créditos a ESPN Brasil, vai deixando seu like. É isso aí, link na descrição, créditos. E vamos embora para o vídeo. Eu vou te fazer uma provocação. O Flamengo mostrou em algum momento para você nessa temporada na mão do Vitor Pereira que está em um rumo certo de desempenho? Não estava com Paulo Souza. O Dorival foi uma ajeitada para salvar aquele resto de ano. O Dorival só colocou cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. E ponto final. Não inventou mais nada. Dorival não fez nada demais. Ele fez absolutamente... Não, peraí, gente. Isso como não fez nada não demais? Ele encaixou, aliás, vocês vão dizer, o Bruno Henrique machucou. Ele encaixou o Pedro com o Gabriel, ele ganhou 2 títulos. Mas colocou cada jogador no seu lugar. Ele melhorou o ambiente. A gente não está diminuindo... Outro a gente não está diminuindo o trabalho do Dorival. Se pareceu isso, não é isso. O seguinte, o Dorival chegou lá, convidaram o Dorival, ele largou o Ceará e veio com a malinha, com a roupa do Ceará e tudo. Então é o seguinte, isso acontece dos 2 lados. Né? Às vezes você entra com o pé, o outro entra com o traseiro dá no pé. É assim, o treinador larga clube e clube larga treinador. O Dorival veio e entendeu o seguinte, aquela revolução que a diretoria imaginava com o Paulo Souza não deu certo. O Dorival chega com outro plano, que é, Gabigol, vem cá, canta o Gabigol. Todo mundo, onde todo mundo gostava e queria jogar. E o Gabigol ainda foi convencido a fazer uma outra função e acabou dando entrevista que estava feliz da vida, jogando até melhor. Ele fez o certo, Dorival. Aí vem a troca. A troca, eu entendo, mas eu sim, discutir o certo e o errado depois do resultado é muito fácil. Entendeu? Não deu certo, tá errado. Deu certo, a diretoria é genial. O momento foi equivocado e antes de qualquer resultado, Dani, eu já falava sobre isso. Você trocar treinador é no início da temporada. A minha versão, desde o dia da chegada do Vitão da Massa, é a seguinte. O Flamengo se autossabotou. É uma autossabotagem. Eu digo isso todos os dias. Porque o Flamengo tirou um treinador duplamente campeão para botar um treinador que no máximo foi vice. E como diz o Mauro Naves, tendo muito mais sorte do que juízo no Corinthians. Então, como é que você faz essa troca tentando melhorar o seu rendimento se esse rendimento nunca apareceu no seu adversário? O meu time precisa jogar melhor, mais bonito, porque jogar assim, aqui e tudo bem, ganhou 2 títulos. Jogando assim ganhou 2 títulos, perfeito? Mas não atingiu o espetáculo que a diretoria o presidente do Flamengo, que o Marcos Braz, que são os membros que compõem o futebol, quem compõe o futebol, achava que esse elenco daria show, espetáculo, maravilha. Ia ter jogo do Flamengo na Broadway. Não é isso. Não tem jogo do Flamengo na Broadway. E não tem show todo dia. Porque tem um danado num time adversário do outro lado. Atrapalha a barbada. Que te faz estrago. Aí vai jogar com o Botafogo, ganhou. Com o time reserva, hein? Sim. O Flamengo botou o reserva. Vai jogar contra o Vasco da Gama? Agora, eu só faço um questionamento. Faço um questionamento. Já falamos muito sobre a saída do Dorival, ganhou 2 títulos e tal. O que eu quero te falar do pra frentemente, mas voltando ao Dorival, é que eu acho que metade da nação concordou com a saída do Dorival depois de ver os jogos finais contra Corinthians
e o jogo da Libertadores. Então, muita gente ficou dividida, ia para a rede social falar o que a diretoria também pensou. Puxa, com esse nível de jogo, acho que não dá um Mundial. Então, assim, e é a mesma turma que agora, boa parte está agora falando que, pô, que bobagem. Agora a nação está mais dividida aqui. Vou ler uma mensagem que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Os últimos treinadores, o único que ficou mais de um ano, 13 meses, foi o Jorge Jesus. Chegou a ficar 13 meses? 13 meses, porque teve a pandemia. Não, acho que não ficou nenhum ano, ele chega em setembro. Ele chegou, eu acho que ele chegou antes da Copa América. Ele chegou Copa América. Maio, e saiu em maio, junho. Pode ser, 13. Ele teve um mês. Teve um mês e saiu depois. Agora, seguinte, se o Flamengo ficar nessa de que o treinador chegou, e isso é uma pressão que é interna da política da Gávea também, da política do Flamengo. Você tem a questão política que pesa muito, se tem o rendimento. Quando o rendimento não vem, a política transborda e aquilo vira uma panela de pressão. E aí é um grupo pressionando daqui e dali, e quem está no poder faz o quê? Vai pegar e rolar uma cabeça para poder respirar. Às vezes você corta até amigo do pedaço. Ou então, o Flamengo faz uma coisa que ele usa muito, faz uma contratação. E aí dá uma abafada. A contratação agora não vai resolver. A questão agora é que o foco está todo em cima do Vitor Pereira. Aqui a mensagem do fantasma rubro-negro, Mauro. É isso? Fale. Tire não, pelo amor de Deus. O título do Carioca não vai amenizar nada. A pressão continua. É mais obrigação do que dever. O VP está pressionado. Eu torço para que ele consiga dar liga, mas confesso que estou apreensivo. E aí, Mauro, é aquela história. O tempo do desempenho ou o imediatismo do resultado? O que ele precisa agora? Não, acho que o resultado, sim. Agora é ganhar. Agora ele precisa ganhar. A bola também não tem entrado para ajudar ele, sabe? Ele não está tendo a sorte que ele teve no Corinthians. Porque eu já dizia isso dele. Eu nunca achei que ele fosse tão brilhante assim, porque o Corinthians ganhou vários jogos atuando mal. E a gente cita exemplos aqui sempre. Jogo com Fortaleza, que até ontem, jogo com o Bragantino. Então, para vocês todos, se ele perdeu o Carioca, então, assim, caiu. Ele podia ter entrado. O jogo com o Del Valle podia acabar 2-0. Primeiro tempo, 2 bolas na trave, sabe? Faltando um pouquinho de sorte. O Flamengo estava ali na pressão. Esse jogo do Fla-Flu, meia hora ali, o Flamengo, além de fazer gol, quase faz outro. O VAR anulou um, na minha opinião, correto, mas enfim, é questionável. E podia estar 2-0. Assim, que se ele tivesse... Se a coisa estivesse um pouco pro lado dele, a sorte nesse caso, não estaria todo mundo achando tão ruim. Agora... Não sei, não adianta jogar bem, como ele tem jogado 20 minutos num jogo, meia hora no outro e não sei o quê, mas não ganha, o torcedor fica bravo. Agora eu acho que tem que ganhar. Mas não sei se ele é mais o favorito para ganhar, não está sobrando mais. Agora você tem o Fluminense aí, muito bem do Diniz. Você tem o Vasco aí que deu uma empolgada e que vai jogar com vantagem agora. Entendeu? O Flamengo já não é o favorito. Como há uma semana atrás dizia, é o primeiro colocado, agora? Joga por empate e bibibiu. Não é ele mais que é o primeiro, não é ele mais que joga por empate. Ele continua tendo o melhor elenco, mas não o melhor time. Mas olha o que aconteceu. Mas é o seguinte, o técnico do Vasco, Barbieri disse, agora eles respeitam mais a gente. A gente vai entrar nisso já. Vamos falar da vitória do Vasco. Agora vamos mostrar a entrevista do Barbieri. Será que vai ter bate-boca depois no campo? O Gabigol vai ficar ofendido? Mas olha o que aconteceu. É outro ponto. Primeiro, não, pra saber, né, cara? É isso, você tem que jogar e ganhar. Ficar ofendido não serve pra nada, se você não ganha. Né? Você tem razão, ele chegou em junho e saiu em julho. O que acontece, né? Você vê ele veio com... Eu acreditava em algo que está acontecendo, que seria um Flamengo até a disputa do Mundial e esses títulos, e um outro Flamengo pro resto da temporada. Porque na chegada dele, as intervenções, ele até falou, não dá para pintar todas as paredes, alguma casa... as intervenções seriam menores. Menores um ajuste, eles são menores, mas eles mexem muito no time. Um ajuste do Arrascaeta, um posicionamento, mas era aquele time que todo mundo sabia que ia jogar. Aí tomou uma pancada, tomou a segunda, tomou a terceira... Veio o jogo do Vasco, ele fala que está no caminho certo contra o Del Valle, ele fala que está no caminho certo contra o Vasco depois do jogo e contra o Fluminense. Tudo por questão técnica. Então, como é que é isso? Para jogar contra o Fluminense, segundo ele, e isso ele não está errado, se você deixar o Fluminense com a bola, você não vê a bola, ele junta todo mundo num setor do campo e fica ali, te matando e invertendo o jogo. O jogo o fluxo do Diniz é isso, jogadores técnicos também e que estão muito próximos. E é difícil tirar a bola deles. E ele colocou um time para tirar a bola. Então, por que depois da entrevista coletiva ele vem dizer que o problema eram os desfalques? Aí é complicado. Então, Dani, aí tem coisa...
realmente que... Esse é o outro lado da questão, não estou defendendo ele, não. É que tem coisa muito estranha. Tem coisa muito estranha dentro, que a gente sabe como funciona o futebol, porque ele incomoda porque o resultado não veio, ele tem uma multa para ser paga também se ele sair, ele não vai pedir para ir embora, ele precisa de resultado e precisa de colaboração com o jogador. Quando ele começa contra o Flu com 2 titulares, Arrascaeta e Gabigol, porque eu nem vou considerar o Gerson, porque o Gerson estava naquela com o Everton Ribeiro. Os outros 9 estão correndo, gente, porque os outros 9 perceberam e falaram assim, agora é a hora de... pode sobrar para a gente. E os 2 que entraram estão pensando, pô, até a gente pode sair. Aí sai Gabigol pianinho, saiu do jogo, legal, o Arrascaeta. Então, assim, o Flamengo que vai surgir agora... Além de sorte, ele também precisava ter um pouco mais de inspiração. Não dá para deixar o Pedro no banco e pôr o Mateusão. Então tem umas... E depois dizer que ele não tinha condição de entrar. Então, para que ele estava no banco? Mas ele não... Se estivesse no camarote, então. Se estivesse ali, se estava ali, 15, 20 minutos, podia ter jogado. Ele não... É difícil. Então, ele também não tem colaborado com o VP. Aí o torcedor fica mais bravo. E ele tem um problema ali na volância, né? Ele não tem o Thiago, ele não tem... Botou o menino, ele Igor Jesus. Não tem o Pulgar, que não é titular, mas é um jogador da posição. Ele perdeu também o Davi. Você não sabe se o Davi também... Poderia ser volante. Não, nem nessa questão. Nessas mexidas todas, você não sabe se ele está nos titulares ou nos reservas hoje. Jogou com o Rodrigo Caio e Léo Pereira. O Rodrigo Caio ficou parado um tempão. O Léo também está contundido. Estava o Pablo. Botou um trio de verdade, 3 zagueiros. Essa vai ser o novo jeito de jogar do Fla? Esse aí é só para jogar contra o Flu? Como é que vai ser? Isso ninguém sabe. E sabe quem sabe menos? Ainda acho que os jogadores. Porque também a escalação... Isso eu não gosto, cara. Assim, de jogador, isso eu não gosto. Eu acho isso um horror. Acha que o jogador gosta? Um horror pro futebol. Você vai para concentração e você não sabe quem vai jogar. Não, peraí, mas ele não foi assim. Na quarta-feira de manhã, em uma videoconferência, ele disse qual seria o time. O jogo era à noite, quarta. Isso significa que ele não treinou esse time na terça-feira. Ele treinou várias variações, dentre elas a formação que começou o jogo. Eu não tô com procuração para defender o Vitor Pereira, não, tá? Eu só acho que a gente tem que colocar direito você comprou esse compromisso, jogador. Tô precisando de uma advogada dessa, e se quiser me arrumar. Ó, só para dizer o seguinte, o Vitor Pereira, no Corinthians, eu e o Mauro temos alguns amigos ainda lá no Corinthians, né? E os nossos amigos dizem o seguinte, Pascoal, ele dava o time 7 da noite. O jogo era às 9. Às 7 da noite. Mas aí eu não tô entendendo, porque vocês estão reclamando que o treinador mima o jogador e deixa jogar onde quer. Aí agora vocês estão reclamando que muda o time sem constar jogador. Isso não é mimar. Isso não é mimar. Santana falava pra mim assim, isso é trabalho. O Tele, nós trabalhamos com o Tele lá. O Tele falava assim, eu não posso dar obrigação pro jogador se eu não treinei aquilo que eu quero que ele faça. E isso que você tá falando que ele treinou, pelo amor de Deus. O time jogou domingo, segunda se recuperou e terça-feira, 10 minutinhos do jogo, ele pôs lá 15 minutos, esses caras... Isso não existe. Se ele treinou variações, esses caras treinaram 10 minutos, outros 10 minutos e outros 10 minutos. Isso não existe. 3 variações. É preciso estabelecer uma relação de confiança. Não é de vaga, não é de cadeira cativa no time. Ninguém... titularíssimo, todos ali, você tem outros caras que podem jogar futebol, sabem jogar e têm condição, mas assim, para trabalhar num país onde não existe tempo de trabalho, isso é verdade. A partir de agora não vai ter mais tempo. Não tem. Você não tem uma semana para... O Santos tem um mês inteirinho, só vai jogar em abril. Você não tem isso, exceto o Santos, né? Você não tem. Então é o seguinte, cara, é o mínimo. Você não pode tomar um susto. Eu não tô, cara... Esse é um método de trabalho que aí sim, isso dá para contestar. É a escolha dele, ele é o treinador, mas a gente pode contestar. Sim. E o jogador também, de querer saber quem vai jogar e ficar pensando no jogo, quanto tal. Eu acredito que isso só facilita para o jogador uma concentração. Para falar de manhã, eu prefiro que ele fizesse como fazendo coisa em cima da hora. Porque de manhã... Deu tempo do Everton Ribeiro. Não, fora vazar. Deu tempo do Diniz pegar lá e estudar. Falou, eu não esperava. Mas é claro, Dani. Isso, e outra, deu tempo. O jogador, o Everton Ribeiro, por exemplo, seleção, etc. Tá, mas vocês aí fala estão com a muito família, apegados não ao vou passado jogar, aqui nesta mesa. Eu tô sentindo que vocês estão apegados ao passado. Eu quero ir pro futuro, que eu quero falar de Vasco. É a história que ele tem, é essa. Eu quero falar de Vasco da Gama, porque o Vasco ontem venceu o Bangu, mas também não brilhou contra o Bangu, não. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aí para o canal. A situação do Vitor Pereira é uma situação meio complicada mesmo, né? Uma das coisas que eu acredito que não dê muito certo
para um técnico, com a relação com os jogadores, é passar a escalação já no final, perto do horário do jogo, né? Ou no mesmo dia. Eu acho que é muito bom o jogador saber que ele vai jogar o jogo com dias de antecedência, né? Na minha visão, acho que é um fator principal para o jogador saber, pelo menos no dia anterior, para o jogador se preparar, pelo menos psicologicamente, né? Fisicamente ele já treina em coletivo com o time, mas psicologicamente ele tem que treinar. Entendeu? E isso é uma coisa que eu não concordo, né? Muito bem, mas sabemos que o Vitor Pereira tá pressionado. O Flamengo vai enfrentar o Vasco agora aí na segunda-feira, 9 e 10 da noite. Os dois jogos no Maracanã. O Vasco da Gama com a vantagem do empate, né, nos dois jogos. Se o Vasco empatar os dois jogos, se classifica para a final. Aí eu acho que um Flamengo cair na semifinal do Carioca, pra mim, igualaria praticamente o vexame no Mundial, meu filho. Cair na semifinal do Carioca seria um vexame muito grande, né? Mas é aquilo, primeiro tem que jogar antes de decidir a situação, né? Mas é aquilo. A situação tá complicada, eu acho que o Vitor Pereira, caso não venha, caia, beleza? Mas é isso aí, tamo junto e é nóis aí. Muito complicada a situação do Vitor Pereira, mas caso caia, na minha visão deve cair, mas é aquilo. Aonde a gente foi se enfiar, né? A gente tá perto de conquistar o título da Taça Guanabara na 9ª rodada. Perdemos, o Fluminense se aproximou. Perdemos o Vasco. Aí na última rodada podemos ganhar, tinha a chance de ganhar. Num empate só, perdeu o jogo. Aí o Vasco vai e ganha o jogo. Passou o Flamengo caiu pra terceiro, né? E agora perdeu a vantagem do empate também, né? Para tu ver aonde a gente chegou, né? Mas vambora, espero que o Flamengo, num clássico, né, de 2 jogos, ida e volta, né, no Maracanã, consiga apresentar um bom futebol, um futebol razoável, né, e consiga levar a uma possível final com o Fluminense ou Volta Redonda, né. Não desmerecendo o Volta Redonda, que fez uma excelente campeonato carioca, né. Mas é isso aí, agora vamos acompanhar os próximos capítulos dos jogos, né, entre Flamengo e Vasco agora, esses 2 jogos aí. É isso aí, tamo junto, deixe seu like, sua inscrição e... tamo junto.